Turma do 7º ano. Eita, vamos retomar. Mas vamos só lembrar que nós estávamos tendo aula lá no Google Meet, nos encontrando, conversando. Porém, partimos hoje para um novo assunto. E aí eu achei melhor iniciarmos esse novo assunto já gravando essa aula. Só assim vocês poderão ter a oportunidade de ver e rever quantas vezes quiserem, né? Mas como eu sempre digo, vamos começar com livro na mão. Ó, nosso assunto é o capítulo 6 do livro, página 95. No livro, o título traz Estado Moderno, Absolutismo e Mercantilismo. Então, precisamos entender que nessa aula há 3 conceitos que nós temos que sair daqui com eles de ampla compreensão, entendidos, né? Estado moderno, absolutismo e mercantilismo. Essas palavrinhas vocês vão ouvir por muitas vezes daqui para frente, no 8º, no 9º, e precisam estar com elas bem definidas, bem mastigadazinha. Então, a primeira coisa que a gente vai conversar é a formação de um Estado moderno. Deixa eu falar um negócio para você. Quando nós estávamos estudando o feudalismo, né, nós vimos que a marca do feudalismo é a descentralização do poder. Cada senhor feudal mandava no seu feudo do jeito que ele queria, tinha a sua própria moeda, suas próprias regras. Isso fazia com que o senhor feudal fosse um homem poderoso, um homem forte. Mas nesse mesmo momento, a figura do rei já existia. Porém, esse rei é um rei que só de aparência, faz de conta, porque o senhor feudal, ele tinha muito mais necessidade perante o povo do que o próprio rei. Afinal de contas, era o senhor feudal o dono da terra, para que os camponeses pudessem plantar e sobreviver, né? Era o senhor feudal que mantinha também um controle sobre as armas, a formação da sua cavalaria. E o juramento de fidelidade alicerçava esse poder. Mas nós vimos depois que a Europa passou por um processo de transformação, de modernização. E esse processo de transformação fez com que a sociedade feudal fosse diminuindo sua característica de importância. E o senhor feudal também. É nesse momento que vai surgir uma classe social que vai mexer um pouquinho nessa estrutura toda. Essa classe social são os burgueses, que lá na história medieval, né, lá no feudalismo, eles viviam ali às margens do palácio, do feudo, nos burgos, da então chamado burgueses. Esses burgueses negociam e por negociar, eles se tornam os comerciantes da época, né? Então, burgueses, para os dias de hoje, são esses comerciantes. O revigoramento da cidade fez com que os burgueses começassem a perceber algumas necessidades que eram importantíssimas para o crescimento deles. Uma das era a ideia de uma moeda única. Afinal de contas, cada feudo tinha sua moeda. A ideia de uma moeda única traria para todo aquele reino um melhoramento na relação comercial. Esses senhores burgueses começam a ver no rei a única pessoa capaz de unificar uma moeda. E aí os burgueses começam a fomentar essa ideia de um rei forte. E esse rei forte vai surgir. Mas o rei, quando ele então está pensando em ajudar os burgueses, não é porque ele é tão bonzinho, não. Ele também vê uma outra coisa por trás dessa ajuda, a questão dos impostos. Afinal de contas, com o crescimento do comércio, com o revigoramento da cidade, os burgueses pagavam impostos. Então, o rei começa a ganhar uma certa força da parte dos burgueses. Mas não fica só por aí. Os camponeses também começam a perceber que a única pessoa capaz de protegê-los
dos altos impostos cobrados pelos senhores feudais era também o rei. Então os camponeses começam a imaginar no fortalecimento dessa figura. Somado a isso, aparecem também os nobres, que vão então imaginar a formação de uma elite mais forte. Veja que o rei agora tem 3 classes para lhe auxiliar. Tem os camponeses, a própria nobreza e os burgueses. Para completar aqui, ainda vai surgir uma 4ª classe muito importante, que é a igreja. A igreja também começa a perceber que é na figura do rei que ela vai encontrar uma legitimidade para para a sua nova forma de ação, né? Então, com essas pessoas envolvidas, esse rei se torna forte. Fortalecido é construído, é erguido a formação do Estado moderno. A ideia de uma nação única, de uma moeda única, de uma língua única e de um homem para comandar todos eles. Isso é a formação dos estados modernos. No livro de vocês, na página 96, ele fala do fortalecimento dos reis. Aí ele vai mostrando algumas sociedades que vão surgindo já formadas com esse novo estado. É o caso da monarquia inglesa, é o caso também da monarquia francesa, que a gente vai vendo aí no livro, e em seguida ele vai dizer que esse rei fortalecido agora, ele carrega para si o absolutismo. E o que é o absolutismo? O absolutismo é o poder absoluto na mão de um homem. Então, esse poder absoluto torna o rei agora capaz de decidir aquilo que ele quer por todo o seu reino. Se seja para o seu bem ou que seja para o bem do seu povo, dos seus súditos, não importa, importa que é um poder absoluto. Isso é o absolutismo, uma característica dos novos estados modernos. Mas para não ficar só nisso aí, surgem então 2 filósofos que começam a assegurar a existência desse poder absoluto. E quem são esses filósofos? Thomas Hobbes, que vai escrever um livro chamado Leviatã. Tem um vídeo pequenininho para a gente assistir na semana que vem sobre o livro de Leviatã, onde ele vai dizer que o homem, ele é lobo. O homem é um lobo do próprio homem. Então, por essa necessidade, o homem precisa de um para comandar os outros. É a única maneira da sociedade viver harmoniosa. É quando um homem comanda os outros homens, porque os homens seriam lobos. E por serem lobos, eles requerem esse comando do bando, né? O outro aqui que vai aparecer é o Jacques Rousseau, que vai escrever a teoria do direito divino dos reis. Jacques Rousseau vai dizer que um rei, ele não é só rei porque ele tornou-se rei. Não é só isso. É porque Deus deu a teoria do direito divino. Deus fez aquele homem como rei, né? Então, essa concepção vai dizer, olha, não mexe com o rei não, foi Deus quem te deu esse rei. Foi Deus que constituiu pelo direito divino. Então, por ser constituído pelo direito divino, parece que esse rei é mais próximo de Deus do que os súditos. É mais ou menos essa ideia que vai assegurar esse poder absoluto. E aí a gente vai percebendo no livro o reinado do rei Luís XIV, chamado do Rei Sol. O cara queria ser um sol, queria brilhar, queria ser a última Coca-Cola do deserto, né? A cereja do bolo. Então esse cara, o Luís XIV, ele vai utilizar dessa concepção do absolutismo para dizer que ele é o Estado. Ele vai dizer, eu sou o Estado, eu sou a nação. Ele não só, ele administra, ele se incorpora-se. Então, se você não pode fazer nada contra o seu Estado, você também não pode fazer contra o seu líder, contra o seu rei. É nessa concepção que o rei Luís Sol vai fazer muitas atrocidades
no seu reinado. Mas fica aqui no livro para a gente ler. Leiam com calma, página 105. Em seguida, vai chegar o terceiro ponto que nós temos que entender hoje. O mercantilismo. E o que é mercantilismo? No livro de vocês, página 107, ele diz assim, ó. As monarquias absolutistas europeias adotaram um conjunto de ideias e práticas econômicas que mais tarde foram chamadas de mercantilismo. Aí ele coloca aí em destaque o que é mercantilismo. O termo deriva do alemão mercantilismus. As monarquias, eu não sei falar alemão não, mas deve ser assim. As monarquias absolutistas deram grande apoio às atividades comerciais mercantis, daí o nome mercantilismo. Vamos trocar isso em palavras mais simples. Os reis, agora fortalecidos com a formação do seu Estado, vai incentivar a economia, porém ele incentiva essa economia voltada também para os seus interesses. Uma economia agroexportadora, uma economia baseada no metal precioso, na extração do ouro, uma economia voltada para o enriquecimento, porque lá no feudalismo, o que fazia um homem ser rico era a quantidade de terra. Quanto mais terra esse homem possuía, mais rico ele era, para ser um senhor feudal. Aqui no mercantilismo as coisas mudam, não é a terra que determina a sua riqueza, é a quantidade de metal precioso que você possui. Sendo assim, um país pequenininho, uma nação pequenininha, poderia ser muito mais rica do que uma baita nação. Exemplo, a Inglaterra e o Brasil. O território do Brasil é o quinto maior território do planeta. O da Inglaterra? Mas quem tem mais? Quem dos dois tem mais acúmulo de metal precioso? A Inglaterra. Então, no sistema mercantilista, a terra já não é mais a denominação da riqueza, é o acúmulo de metal precioso. E esse metal é marcado pela ideia do ouro, da prata, a ideia também de uma balança comercial favorável. Balança comercial favorável. Eu preciso vender mais e comprar menos. Se eu vendo mais e compro menos, eu tenho muito mais lucro. Portanto, essa ideia da balança comercial favorável vai fazer com que os países dessa nova nação, a formação desse novo Estado, se preocupem com a sua economia. Estejam de olho naquilo que vende e naquilo que compra. Praticando também o protecionismo. Esse protecionismo seria assim, já pensou todo mundo vendendo banana? O preço da banana vai descer. Não, então não vai todo mundo vender banana. Só 10 pessoas podem vender banana. Os outros vão ter que vender milho, feijão. E aí você vai ter uma balança, um controle sobre todo esse produto, garantindo então um protecionismo econômico. E por último, a ideia das colônias. É aqui que começa a surgir a concepção de você ter colônias fora do seu território. Mais à frente um pouquinho, essas colônias vão garantir muitas riquezas, como é o caso do Brasil. O Brasil foi colônia de Portugal e garantiu muita riqueza a Portugal. Então, esse momento aqui vai então assegurar esse Estado moderno fortalecido. E aí vocês vão percebendo isso na página 109, quando a gente começa a perceber a formação de Portugal e Espanha, chamado de monarquias ibéricas. Monarquias ibéricas porque estão marcadas na Península Ibérica. Mais à frente um pouquinho nós conversamos sobre essa coisa de península. E a formação de Portugal e Espanha que correm para o mar em busca da expansão territorial das suas colônias. O nosso próximo assunto das grandes navegações. Mas escuta, tem exercício para fazer. Tem sim. Pessoa que não tinha, mas tem. Olha só, página 111 até a página 116. Façam os exercícios.
leiam o conteúdo. Nós teremos um encontro a próxima semana pelo Google Meet e certamente vocês assistirão já tenham assistido essa aula. Dá para a gente conversar e ir fazendo as atividades juntos, tirando as nossas dúvidas juntos, né? Mas a aula está acabando e não dá para acabar sem eu não dar um like. Fica seguro, fica com Deus, se cuidem. Até a próxima semana. Tchau, pessoal!